no sétimo capítulo, e está André e o Alexandre, eles foram visitar, a pedido de uma senhora chamada Justina, que eles encontram no caminho, uma senhora conhecida do Alexandre, para prestar auxílio a Antônio, que está prestes a desencarnar, é um filho querido, e eles estão lá, vou voltar aqui só um pouquinho, estão lá auxiliando, porque ele ainda precisa ficar um tempo na Terra. E tem essa parte aqui que eu achei que seria interessante a gente voltar. Porque a velhinha, no caso a Justina, aproxima-se do instrutor, que é o Alexandre, e fala respeitosa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas, que repousam nos aposentos próximos. Aí o Alexandre vai e fala, né, de uma forma até delicada. Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Que às vezes eu acho interessante isso, né, que dessa fala dele, porque a gente às vezes acha que todas as energias, né, podem ser utilizadas, mas em determinados procedimentos parece que de forma mais delicada precisa de um equilíbrio ainda maior, né? A mãe inquieta afastou-se enxugando os olhos. Atendendo ao sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio, que é o doente, é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre. Sani, não sei se é só pra mim, mas parece que saiu o seu som. Deixa eu... Saiu. Saiu a partir de onde? Voltou? Ela falou que está... 20 anos. Ah, tá. No início. Então, o capítulo, o parágrafo anterior, ninguém escutou. Não, escutamos. Parou quando você falou, Antônio faz 20 anos, aí emudeceu. Ah, tá. Tá, não sei porquê, mas agora voltou, né? Mas eu estou até na internet certa, mas tudo bem. Você deve ter mexido, desconectar um pouquinho o plug. Eu estou imóvel praticamente para não desconectar, mas tudo bem. Vamos lá. Antônio é viúvo faz 20... Qualquer coisa vocês me falem, tá? Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E se fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me dos novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza. Mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomavam-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava, seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado que Alexandre se referira.
Não houve oportunidade de saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserva-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão do veterano aos semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que eu vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosas lições, observei que o semblante do enfermo transformava-se grandemente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Ele ficava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Dani, Pode falar. deixa eu só fazer um comentário nessa parte. É muito bonita essa parte. O Antônio está ali necessitado de uma transfusão de energia. E a mãe ofereceu, né, às suas filhas jovens, falou assim, não, precisa de alguém mais equilibrado no plano mental. E aí o Francisco trouxe o Afonso. Então, o Afonso, ele fala que esses trabalhos à noite, eles têm essa facilidade porque as pessoas estão dormindo. Então, provavelmente veio ali o Afonso, um desdobramento consciente, porque ele pode estar em desdobramento pelo sono, ou muitas vezes os próprios mentores vão lá e desdobram conscientemente, porque isso facilita essa transfusão de energia. E eu fico pensando, a gente aqui, né, todos nós que estamos constantemente participando desses trabalhos de doação energética, isso faz com que aumente esse aporte energético. Então, durante a noite, né, a gente deve estar participando de muitos e muitos trabalhos de doação energética também. É claro que necessita de todo esse trabalho interno, de cada vez mais estarmos em harmonia, em sintonia no campo mental, para que a gente possa estar doando essas energias. O Djair, né, ele tem muitos casos aí de desdobramento consciente, aonde ele se lembra, né? E não necessariamente precisa ser em desdobramento consciente. A gente viu lá que no livro de domingo, ele tem diferenças, né? Então, às vezes, os mentores, eles fazem o desdobramento, mesmo que a gente não tenha rememoração, né? Então, constantemente a gente deve estar tendo os desdobramentos conscientes, participando dos trabalhos, mas sem plena consciência do que está acontecendo. E para terminar, o Djair levantou a mão aí, para terminar, tem um livro que eu lembro muito do Djair desse livro, que ele se chama assim, Projeções Assistenciais, que é um caso de uma senhora, né, ela está viva ainda, aonde a vida dela, o trabalho espiritual dela se deu por desdobramentos conscientes de assistência. Então ela se desdobrava conscientemente, se encontrava ali com os mentores e ia participar de inúmeros trabalhos em hospitais, em pessoas doentes, em presídios, em resgates. Então é algo que é um mundo que acontece e que a gente deve estar participando aí constantemente. Então, acho que foi o Djair que levantou a mão, né, primeiro. Eu só queria falar do nosso trabalho, que você tocou nesse assunto, é muito importante a nossa presença aqui, todo dia. Essa energia aqui é uma energia muito cara para o plano espiritual, é energia anímica.
Eles, por exemplo, para reativar o Antônio, eles precisavam da energia do Afonso e quem quer que seja nessa parte aí. Vou dar um exemplo que eu comentei já com vocês na semana passada, foi nesse sábado, acho que foi no sábado passado, nem me lembro mais. Uma coisa incrível que eu nunca vi isso. Eu estava com o Silvio, né, a gente estava participando da nossa reunião daquele livro que eu até me esqueci, fugiu agora o nome, do Emílio de Miranda, né? O Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda. Cara, uma coisa incrível. Como que você está consciente, como eu estou consciente agora, como vocês todos estão conscientes? Eu peguei o livro, botei no lado da cama, no que eu botei, eu apaguei. Eu simplesmente apaguei, eu não vi. Assim, eu estou com sono, estou sonolento. Eu só me lembro dessa atitude, botar o livro ali e pum, desapareci, saí do circuito. Só voltei quando o Silvio estava terminando a irradiação. É isso só que eu queria acrescentar. Vocês puxaram dois aspectos muito interessantes. Inclusive, ao Ismael puxar o livro do domingo, que é o do Viagens Astrais, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque ali a gente vê constantemente os espíritos em treinamento, né? Porque quando ele diz aqui, usa minha filha, não, elas não podem. Quantos casos ali, aliás, na maioria dos casos, né, as pessoas desdobram, são levadas pela equipe, e de repente eles se distraem com alguma coisa e tem que sair do trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. O Ismael estava lembrando aqui que provavelmente a gente, toda noite, ou quase toda noite, deve se desdobrado para tentar ajudar, não sei o quê, mas quantas dessas noites a gente não estraga a coisa e volta para o nosso quarto? Porque a gente precisa exercitar uma coisa que é muito importante, é manter o equilíbrio sob qualquer circunstância. Isso ainda não vou dizer nem que é difícil, é praticamente impossível para a gente. Que a gente se distrai, a gente se desequilibra, a gente se assusta, tem medo. Então, a gente tem que começar a exercitar, pensar nisso. Sobre qualquer circunstância, a gente tem que se esforçar para manter aquele equilíbrio e aquele foco. Porque, a minha opinião, provavelmente a gente funciona como a maioria daqueles casos dos Viagens Astrais. Muitas vezes a gente vai e volta. E muitas vezes a gente consegue ficar lá. Mas um exercício que cada um aqui pode começar a tentar fazer é pegar situações que o incomodam e tentar atingir um equilíbrio, como é que eu vou dizer assim? Uma situação de foco, né? De vibração no meio daquela confusão. Por quê? Porque, na maioria das vezes, esses espíritos necessitados, eles não vêm até nós. Nós temos que ir até eles. E se a gente chega num ambiente que não é o que nos deixa alegre, feliz, equilibrado, como é que a gente vai ajudar se a gente não consegue manter a vibração num ambiente adverso? Diga-lhe, Jair. Pegando esse gancho aí, Silvio, isso acontecia muito comigo. Mas existe uma coisa dentro da gente que é uma cobrança muito forte, a nossa consciência. Então, quando eu era principalmente jovem, eu me deixava me envolver em certas situações. Então, quando eu voltava na matéria, eu voltava, sabe, com a consciência pesada, principalmente naqueles primeiros segundos, quando a gente encarna, entendeu? Então, vi uma cobrança de Jair, com tanta besteira, por que você deixou se envolver? O trabalho era lindo, por que você fez isso? E você começa a fazer essa cobrança a você mesmo, porque a crise de consciência é muito forte, você sente ela no teu espírito, é mais forte do que na matéria, que você está naquela fase intermediária, a cobrança é muito forte. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, você vai se aperfeiçoando. Hoje em dia, como eu estou com cabelos brancos, então já mudou tudo, já estou mais sereno, mais tranquilo, mais consciente, ter mais domínio da situação. É só isso que eu queria falar. E aí, esse ponto que você falou, né, sobre as energias desse trabalho nosso, que elas são muito caras,
E realmente né, a gente já teve mensagens sobre essas energias, o quanto elas são usadas para vários fins, inclusive remédios e transfusões, igual tem aqui. E no livro Boa Nova tem uma parte em que o espírito que conta, que é o irmão Jacó, ele vai se encontrar ali com Chico, e ele vê os espíritos, eles recolhendo as energias que os encarnados estavam ali exteriorizando. Então, a importância da gente, inclusive aqui, durante todo o processo, inclusive a leitura, o processo da irradiação, ela já começou. A gente está lendo, aqui já tem muitos espíritos que estão juntos, escutando. Então, já está em estado mesmo de irradiação, de doação, de envolvimento. Para que possa potencializar esses trabalhos mesmos. Eu gosto sempre de... Você ia falar, André? Pode falar. Eu ia falar, né, porque não são só os espíritos, mas a gente também encarnado, quantas vezes a gente vem aqui também, né, nessa demanda da vida, desse cotidiano, que nem sempre é fácil não, né? E a gente fala de ambiente de trabalho também, né, por mais, vamos dizer, delicado que sejam alguns trabalhos, eu estou falando de mim especificamente nesse trabalho da arte, né? Algumas circunstâncias de dureza nas relações das pessoas que apoiam, e claro que isso tem a ver também comigo, né? Então, também, esse desafio que se fala, assim, que é isso aí, mas que nem sempre é tão simples deixar ir certas situações, porque também demandam da gente um certo posicionamento, e determinados posicionamentos eu vejo que eles precisam ser dotados de muita força, sabe? Trazendo um limiar muito delicado entre raiva, consciência e coisas do tipo. Como diz Jair, era só isso que eu queria falar. Eu costumo, normalmente, no dia que sou eu que vou fazer a irradiação, como eu gosto muito de tentar cercar, né, todos os lares que vão participar. Não só os nossos, mas que esse amor já comece de manhã protegendo cada um de nós e circundando essas energias nos nossos lares e das pessoas que estão ligadas diretamente a gente. Não necessariamente precisam estar dentro do seu lar, mas que são ligadas a você de alguma forma. Para que esse trabalho seja mais magnetizado, né, pelo alto, e que sirvamos realmente desse expansor de energias, desse vamos falar, tubo, né, para expandir, para levar esse amor. E eu sinto que tem uma egrégora muito fortalecida aqui ao redor de cada um, ao redor de nosso ambiente. Eu sempre peço muito que sejam criadas barreiras energéticas, mas que sejam barreiras só para minimizar as energias de vibração baixa que queiram perturbar, porque todos são bem-vindos para escutar o que a gente está lendo, para escutar o que a gente está discutindo, para escutar e sentir e seguir com a gente nessa vibração de amor. Que sejam levados para a fonte, que sejam levados para o salão sagrado, todos nós, numa harmonia de amor, de coração, de sentimentos, de uma profunda paz, de uma profunda fraternidade. Porque tudo isso que a gente vai lendo a respeito de energias anímicas, energias de quem está encarnado, que tem uma energia mais densa, digamos assim, essa energia pode ser utilizada em todos os sentidos. Mas nós nos beneficiamos muito,
muito, muito, muito dessas energias que são utilizadas. Nós estamos só doando, nós estamos nos curando, porque tantas percepções que a gente tem aqui durante as leituras, todos os dias, às vezes a gente não consegue estar fisicamente, às vezes a gente escuta um áudio, mas tudo eu acho que é benéfico, até quando a gente não está nem prestando muita atenção, só de estar ali, você está recebendo uma graça, você está doando o seu tempo. Hoje eu não tenho nada para doar porque eu estou muito desequilibrado, mas eu vou estar ali, porque eu estou doando meu tempo, eu estou doando a minha posição, eu estou doando a minha vontade de estar junto. É isso. Pode falar, Didi, que você ia falar. E minha humanidade, né? A humanidade de cada um aqui em processo evolutivo, né? E a gente transita. Eu estou desenhando aqui, pintando aqui uma lua, e a lua tem um lado sombra e tem um lado luz. E tem flor em todo lugar, depois eu mostro para vocês. Deve estar lindo. Tá bem interessante. É o Yin e o Yang. Isso é a pura verdade, né? Então, você está aqui e está, ao mesmo tempo, visualizando, vivenciando essa imagem e está compartilhando de alguma forma. E é assim que funciona. Às vezes, a Sérgio fala comigo, mas você estava digitando na hora, isso aqui. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Não quer dizer que você não esteja focado naquilo, só que você está focado naquilo e está ligado em outras coisas também. A Andréia levantou uma questão que é a gente pode chamar de pluralidade de situações, né? Que é o que acontece com todo mundo. Por isso a moeda tem sempre dois lados. Nunca, na mesma situação, cada um de nós vai ter a mesma percepção, vai entender exatamente igual e vai querer vai pensar numa solução exatamente idêntica. Nós temos diferenças cruciais uns dos outros. E isso é levado em consideração. A coisa que eu digo, tudo é um exercício. Para a gente, ainda tudo é um exercício. Porque não adianta a gente pegar um livro desse e ler, beleza, é só eu fazer isso aqui que vai dar tudo certo. Não vai funcionar assim. O que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. E cada um tem seus nuances, as suas formas. Então, por isso que eu falei, a gente precisa se exercitar para que, nas condições adversas, a gente consiga fazer o nosso melhor. Você me falou, você está aqui, não está pensando em estar fazendo nada, mas está doando seu tempo. Se você está ali já imaginando doar seu tempo, que seja, você já está envolvido no processo para dar o seu melhor. Não precisa necessariamente estar fazendo a oração, ou a leitura, ou a irradiação. Se você está ali, mesmo achando que não ia fazer nada, mas vai ali para doar seu tempo, você já se dignou, digamos assim, a fazer o seu melhor ali. Então, você está totalmente envolvido no processo. Para isso, a gente está aqui. Para isso, a gente está participando de um processo de transição planetária, que é também um processo de transição pessoal de cada um. Antes, os livros dizem, né, uns vão conseguir ir, outros não vão conseguir ir, outros podem ir, mas vão querer ficar para continuar trabalhando. Isso vai ser resolvido ao longo do processo. Mas a gente tem que ir aprendendo, isso aqui é um eterno aprendizado. Diga, acho que é Ismael. Opa. Isso é interessante nesse trabalho. E essa questão do exercício é um processo consciente de estar doando energia, né? Porque o processo dessa doação, dessa exteriorização, ela se dá pela vontade. Então, a gente está doando, mesmo escutando e fazendo, e se nós fortalecermos a intenção da doação, de estar envolvendo em amor, isso se potencializa muito. E se a gente realmente estiver ali entrando em sintonia com os mentores, com a espiritualidade, aí exponencialmente essa energia ela amplia. Então é só a gente ter essa consciência de que
o processo da doação, ela se fortalece imensamente, né, em várias ordens de grandeza, com relação à nossa vontade, aquela vontade de realmente estar exteriorizando e doando essas energias nas frequências mais altas, e o acoplamento com os mentores. Então, saber canalizar, saber se acoplar aos mentores e ser uma doação, isso é muito importante, né? Um trabalho de passe, uma pessoa ela vai dar ali um trabalho de passe, mas ao mesmo tempo, se ela estiver vendo o celular ou fazendo uma outra coisa, talvez o processo ela não seja tão intensificado do ponto de vista de doação. Não quer dizer que não se possa, e ali também é um processo de doação energética, né? Aqui é muito amplo. Sempre a gente colocar a intenção amorosa nesse processo da doação e no acoplamento, porque é ele que amplia essa energia que está sendo compartilhada.